Olá, pega aí o seu machado de pedra, vem comigo porque nós estamos partindo para a pré-história. Bem-vindos, esse é o canal Observatório 7 e nós estamos numa jornada de estudos teológicos, marca aí, sobre Gênesis 1 a 11, estudando sempre sobre a perspectiva de comparar um texto com outro texto e ter um entendimento maior do contexto. Nesta série, você precisa ter assistido os episódios anteriores para entender o que vamos falar aqui. Então, se caiu de paraquedas, entra aí no nosso canal no YouTube. Além de se inscrever, marcar o sino de notificações, vai em playlist e escolhe aí Gênesis. E aí, meu amigo, você começa a assistir a partir do primeiro episódio dos nossos podcasts. Sim, diferente do vídeo de terça-feira, que são vídeos com imagens, esse daqui é uma série especial no formato de podcast, onde a gente tem uma linguagem mais informal, gasta mais tempo para conversar com vocês sobre temas pertinentes. E neste episódio vamos falar sobre Gênesis capítulo 10, a Tábua das Nações, os descendentes de Noé e onde é que a gente encaixa a pré-história humana. Então, se prepara e vem comigo. Quando nós lemos o primeiro verso de Gênesis 10, a gente encontra a abertura de uma nova seção do texto de Moisés. Lembrando que a gente admite aqui a autoria mosaica, isso vai ser muito importante para entender o contexto desse capítulo. E Moisés sempre tem uma característica que é usar a expressão hebraica toledot. Estas são as gerações, como é traduzido aqui no verso 1, vai dizer assim, dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. A seguir do verso 2 até o final do capítulo 10, a gente tem a lista dos filhos, netos, bisnetos e tudo mais desse pessoal, mostrando que nações essa turma toda ajudou a formar depois do dilúvio. E aí fica a pergunta, onde é que entram os chamados homens das cavernas, os homens primitivos nesta história toda? Porque quando a gente lê o livro de Gênesis, antes do dilúvio, você tem uma civilização extraordinária, da qual vem Noé, e esse pessoal sobrevive aí 8 pessoas, e agora começam a produzir a civilização novamente, e aparentemente os filhos de Noé já dão origem a povos e civilizações como os assírios, os cananeus e tantos outros que são ali mencionados. Então, onde é que ficou a turma dos homens como de Neandertal, como os chamados Cro-Magnon, que caminharam durante a Idade do Gelo pelo norte ali da Europa, substituíram as populações dos Neandertais? Onde ficou toda essa turma aí? Vamos conversar um pouquinho, primeiramente, sobre o conceito de história. A palavra história, que significa pesquisa, uma investigação, ela pressupõe a ideia de que se pesquisou e investigou documentos escritos. Mas é exatamente isso que leva as pessoas a dividirem o mundo, ou a história do mundo, em pré-história, como aquilo que existia na humanidade antes da invenção da escrita, e história como aquilo que começa a se tratar depois da invenção da escrita. Embora essa seja uma definição extremamente frágil e polêmica, que não é tão levada a sério hoje em dia, porque ela ajudou, com o passar dos anos, a desqualificar, por exemplo, o estudo da história da África, o estudo da história da Austrália, o estudo da história dos nativos americanos, os que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, porque os povos que não tinham uma escrita foram considerados um povo sem história. Isso não é verdade, porque eles apenas tinham uma outra forma de transmitir a sua informação. Esta outra forma foi também vivenciada pelos próprios hebreus antes deles terem contato com a escrita, o que ocorre na época de Moisés, quando eles adotam um modelo de escrita alfabética que, curiosamente,
começa justamente na época de Moisés, justamente ali por aqueles desertos do Sinai, que é chamado de proto-hebraico ou proto-cananeu, que é uma espécie de alfabeto muito arcaico do qual deriva o alfabeto cananeu, o alfabeto hebraico. Lembrando que sempre linguagem e escrita ela é algo em constante desenvolvimento, ou seja, o hebraico que se fala hoje não é o mesmo hebraico que era escrito na época de Davi e nem esse era o mesmo hebraico escrito na época ali de Moisés. Há um constante desenvolvimento da linguagem, assim como o português que nós falamos hoje não é o mesmo português que se falava com os europeus que chegaram ao Brasil, e isso vai tendo um desenvolvimento na história. Mas voltando ao nosso assunto aqui, a história ela nunca é tão linear como nós imaginamos quando a gente estuda no colégio. No colégio, na escola, os professores tentam ser didáticos e mostram aqueles gráficos onde você tem ali a pré-história, daí com uma linha, sei lá, vermelha, daí você tem uma linha amarela, é o período da história antiga, depois vem uma linha vermelha, história clássica, e bem certinho, dividido por datas. Aí você tem a Idade Média, e aí vai até ali na época da tomada de Constantinopla, Renascimento. A história não funciona exatamente dessa forma. E é claro que essa forma é apenas uma maneira didática de tentar apresentar períodos, e essa periodização ela é necessária para que o ser humano consiga estabelecer padrões e entender o seu objeto de estudo, que é a história, mas ela não é tão exata, ela acontece de maneira fluida, como eu tenho dito aqui. E quando a gente olha para a pré-história, a mesma coisa se dá. Como é que a pré-história é dividida? Normalmente, a periodização é feita pensando-se em ferramentaria humana. Então, as ferramentas de pedra lascada são estabelecidas como o período do Paleolítico. Aí se supõe que depois o homem vai evoluindo, vai tendo algum contato já com plantas e tudo mais, e vai preparando ferramentas melhores, e ele vai para o Mesolítico. E aí o Neolítico é uma fase quando o ser humano já está fazendo ferramentas com pedra polida e ele tem um domínio das sociedades agrícolas, mas ainda não conseguiu a forja dos primeiros metais. Então vai se entender essa parte aí como Neolítico, e quando ele forja os primeiros metais, o cobre, em geral o primeiro metal encontrado, aí a gente vai ter o Calcolítico. Mas essa forma de periodização não significa que essas coisas aconteceram uma coisa depois da outra. Primeiro o Paleolítico, depois o Mesolítico, depois o Neolítico e assim por diante. Pelo contrário, quando a gente olha para a história, a gente encontra todas esses períodos e formas tecnológicas existindo simultaneamente. Vou tentar dar um exemplo moderno e depois a gente vai lá para a época do texto aqui que nós estamos estudando. Nesse momento que eu estou gravando podcast para vocês, enquanto eu estou usando uma tecnologia que foi compartilhada com diversos países, e uma tecnologia que envolve até a ciência que já conseguiu construir satélites que possibilitam a intercomunicação entre todos, nesse mesmo momento eu tenho no interior de florestas, como na Amazônia, sociedades que vivem completamente isoladas, que pouco conhecem tecnologia e talvez até algumas tribos que nem conheceram a civilização moderna e ainda vivem isoladas. Até pouco tempo, tribos isoladas estavam sendo descobertas. Então, você perceba que basta uma separação geográfica e essa periodização vai para o espaço e as pessoas vivem em tecnologias muito diferentes umas das outras. Como hoje o mundo atingiu um momento de conexão entre os povos tão grande, há uma certa regularidade no uso da tecnologia. Mas quando a gente vai voltando, isso não é assim tão simples. Vou dar um exemplo aqui para vocês, olha só. Na época em que o Egito está construindo suas pirâmides, nessa mesma época, você tem caçadores vivendo como na pré-história, se abrigando em cavernas, montando abrigos com peles de animais e migrando e caçando animais como na pré-história, usando ferramentas feitas de pedra,
feitas de ossos, de chifres e coisas assim. Ao mesmo tempo que você tem as sociedades na Mesopotâmia estudando astronomia, ao mesmo tempo que você tem depois, bem depois, na Grécia, os filósofos fazendo grandes questões sobre o mundo, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, se nós fôssemos lá na Austrália, a gente encontraria dezenas de tribos vivendo na Austrália, isoladas, que, no entanto, continuavam vivendo exatamente da mesma maneira como os caçadores da pré-história, e eles continuaram com essa mesma maneira de viver até que os europeus chegaram por lá, já na era cristã, muitos e muitos séculos depois. Quando os europeus chegaram, por exemplo, no continente americano, você tinha sociedades extremamente complexas, vivendo em cidades maiores do que cidades da Europa, ali na região do México. Porém, esse pessoal, com cidades enormes, com canais e com tecnologia, porém, esse pessoal que tinha já escrita, eles ainda viviam na Idade da Pedra. Eles não tinham forja nem tecnologia com metal. Então, perceba como essa questão da periodização, ela é tremendamente enganosa, e quando você estuda a história, não pode entender que foi certinho assim uma coisa depois da outra. Isso não aconteceu, e a transformação social ela vai acontecendo muito gradualmente, de forma que se absorve novas tecnologias, e um povo, de repente, vai se desmembrando do outro, e a gente nem percebe quando uma tribo começa a virar um novo povo, ou quando uma família começa a virar uma nova tribo. Isso é muito imperceptível, e isso acontece ao longo de muito tempo. Quando o autor bíblico, o historiador bíblico aqui da história sagrada, registrou Gênesis capítulo 10, ele tinha que ser breve, ele tinha que ser objetivo, e ele não tinha tempo, espaço e nem o propósito, nem a ideia de tentar contar uma história detalhada de todos os povos. Ele está apresentando para o povo de Israel de que o Deus deles é Deus de todas as nações. Quando você olha para isso é uma diferença tremenda. Quando você olha para as nações da época de Moisés, os egípcios tinham deuses dos egípcios. E eles entendiam que os cananeus tinham os outros deuses que eram deles. Os babilônios tinham os deuses deles. Os gregos tinham lá os deuses deles. Vez ou outra eles até faziam equivalências, mas cada um tinha seus deuses locais. Moisés está mostrando para o povo dele de que Israel é um povo que tem uma história, uma distinção, mas eles são parte do todo da humanidade e são filhos de um Deus que é criador de todos os seres humanos. Isso é extremamente novidade se a gente pensa no mundo de Moisés e como eles entendiam a divindade e as civilizações. No mundo de Moisés, não só cada civilização tinha o seu Deus, mas cada cidade tinha seu Deus fundador específico. Moisés está dizendo que Deus é Deus de todas as nações, de todos os povos. Não tem nenhuma dificuldade com etnia, com cor de pele. E isso é uma das coisas mais absurdas que eu vejo no estudo da Tábua das Nações aqui de Gênesis 10, que é o pessoal que fica estudando isso aqui para tentar adivinhar de quem que ele é descendente, ou tentando justificar que tal povo é mais violento porque descende do fulano, ou que tal povo é mais santo porque descende do Beltrano. Isso é diretamente o contrário do propósito de Moisés, que é mostrar que existe um único Deus e que esse Deus é Deus de todos os povos, de todas as nações, de todas as cores, quer elas reconheçam esse Deus ou o ignorem, quer elas reconheçam este Criador ou chamem esse Criador por um outro nome, desde que ele seja o Criador, sem ter sido criado, o Pai de todas as coisas. Bom, quando a gente fala então de cronologias e datação histórica, a gente sempre está falando de datas aproximadas.
Mesmo no método que a gente chama de método exato, que seria a datação radiométrica pelo carbono 14, ainda existe uma pequena curva de diferença quando você tem o resultado do carbono 14. Você tem também a dificuldade de quanto mais para trás nós vamos na história, menos a gente tem certeza de que essas amostras analisadas pelo carbono 14 não foram de alguma forma contaminadas por uma guerra que teve ali incêndios que queimaram, sei lá, a cidade ou a vila ou as pessoas. Isso talvez poderia ter alterado a química. Cada vez a gente tem menos certeza de que não houve, por exemplo, uma catástrofe natural como uma inundação. Será que a taxa de decaimento desse carbono permaneceu, a taxa de emissão, de absorção e tudo mais, permaneceu sempre as mesmas constantes? Quanto mais para trás no tempo a gente vai, menos certeza a gente tem. Porém, uma certeza a gente pode ter: o método de datação radiométrica, o carbono 14, ele é seríssimo, ele é verdadeiro, ele é funcional, mas tem que lembrar sempre que ele obedece a alguns pressupostos esses que têm a ver com as constantes, que nem sempre a gente pode ter certeza que foram constantes. O segundo método que a gente tem para datar os objetos que pertenceram a povos e tudo mais no passado são as datações aproximadas, identificando, por exemplo, num sítio arqueológico, uma moeda que nos defina de que período é aquele sítio arqueológico, ou normalmente se procura a cerâmica. Por que a cerâmica é tão importante? Quando o arqueólogo ele examina uma cerâmica de determinado local, pela forma, pela decoração, pela forma de produção do barro, do cozimento, ele sabe determinar que técnica foi usada e pode-se agrupar essas características em um determinado período. É mais ou menos como se você estivesse vendo um filme e aí você vê o filme e diz assim: esse filme aí é uma história que se passa nos anos 60. Como você sabe? Porque você olha para a roupa das pessoas, você diz assim: essa é a roupa dos anos 60. Você olha para os carros do filme, você diz assim: esses carros são carros fabricados nos anos 60. Então você estabelece uma periodização baseado nas características artísticas, culturais daquele momento. O problema das cronologias antigas é que a gente também faz elas baseado em listas de reis. As mais antigas e extensas, completas, a gente tem do Egito e dos reis da Mesopotâmia, em especial dos assírios. Mas aí tem um outro problema: essas listas têm diferentes fontes, nem todas essas fontes batem entre si. Alguns reis começaram a contar o seu período de reinado diferente, de forma diferente do que outros reis contaram o seu período. Então dá uma diferença de cronologias e isso é realmente desafiador, uma bagunça tremenda. E também não é um objeto de certeza absoluta. Faltam nomes, outros dão outros nomes. A gente tem cronologias que simplesmente determinados nomes foram desaparecidos pelos editores. Por exemplo, os egípcios eram campeões de sumir com pessoas da história. Eles, inclusive, sumiram com alguns dos seus faraós, como é o caso da faraó mulher, a Hatshepsut, muito famosa aí na 18ª dinastia. Se eles foram capazes de sumir com personagens inteiros, não dá pra gente ter absoluta certeza de que tudo aquilo ali aconteceu exatamente daquela maneira. Você tem ainda um outro drama que é a questão dos calendários diferentes. Eles usavam calendários diferentes, com anos diferentes, e até que houve uma padronização dos calendários mundiais, você tinha vários calendários diferentes, então métodos de datação bem diferentes ocorrendo simultaneamente. Baseado em tudo isso, nós poderíamos dizer o seguinte: nós temos uma pré-história bíblica ocorrendo pelo menos antes do período da Torre de Babel, portanto, entre Noé e a Torre de Babel, ou seja, nesse interlúdio do capítulo 10,
que é um período de tempo desconhecido, que nós não podemos ter ideia. Existe aqui uma referência no capítulo 11 de datas dos descendentes de Sem, mas nós já falamos, e eu queria que você voltasse a visitar o podcast do capítulo 5, de que essas datas têm algumas questões. Primeiro que essas datas, elas são uma lista ininterrupta de uma linhagem de povos, mas elas não são infalíveis. Nós já vimos, por exemplo, em episódios passados aí dos podcasts, que existe aqui no capítulo 11 uma diferença dos nomes apresentados para os descendentes de Sem e a genealogia de Jesus em Lucas. Tem nomes em uma que faltam em outra e tal, e a gente percebe que não era o objetivo deles fazer uma lista infalível no sentido de ter cada um dos personagens. Segundo, quando a gente olha para essas listas, a gente vê que ela é uma cronologia real, ou seja, é informado a idade desses patriarcas, pelo menos ali no capítulo 11. Eu tenho que tratar aqui alguns itens do capítulo 11 para poder explicar o capítulo 10, né? Então, é uma cronologia real, se tem a idade desses patriarcas, a idade que eles tiveram filhos, mas ela não é exaustiva. Você nota que, por exemplo, quando você tem aqui a descendência de Sem e fala ali que ele gerou... Vamos ler aqui o capítulo 11, verso 10. São essas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Então, você tem aqui uma descrição de uma idade, que é uma idade real para o patriarca. Eles viviam muito mais e foram perdendo essa vitalidade. Você vai vendo que, por exemplo, o próximo aqui, Arfaxade, viveu 35 anos e gerou a Salá. Depois que gerou Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Aliás, mais um verso para acabar com aquela ideia de que lá em Gênesis 6, Deus determinou que o homem viveria só 120 anos. É só ler a Bíblia, a gente vai caindo esses mitos aí, né? Então, eu dizia para você o seguinte, que essa lista é uma cronologia real, mas ela não é exaustiva. Ela tem filhos e filhas sendo mencionados. Eles não foram os únicos descendentes. O que é esses filhos e filhas? É uma imensidão de gente que foi surgindo e que foram também migrando para outros lugares, foram se dividindo, alguns casando com povos de outras tribos e foram se misturando. Outra coisa interessante quando você lê Gênesis 10 e Gênesis 11 é entender que na Bíblia o conceito de pai e o conceito de que fulano gerou Beltrano não necessariamente é uma linhagem direta de pai e filho, mas pode ser de ancestral. Por exemplo, os judeus costumeiramente eles se identificam como filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai. Então aqui pode ter passado muita gente entre um e outro que não é mencionado, porque os nomes que são mencionados aqui são nomes tribais, são nomes que identificam não só indivíduos, mas povos, tribos. Muitos desses povos e tribos, a maioria deles que era conhecido por Moisés. Então, Gênesis capítulo 10 é uma descrição dos filhos de Noé, mas esses filhos recebem os nomes das nações que existiam na época de Moisés e não na época de Noé. Vou repetir para você. Gênesis capítulo 10 é uma descrição dos descendentes de Noé, os povos que eles formaram, mas o nome desses povos não necessariamente era nome dos filhos deles, dos filhos de Noé, dos descendentes. Esses nomes são nomes dos países da época que Moisés viveu. Quando você olha para um mapa e as civilizações que existiam por volta de 1400, 1500 a.C., uma das prováveis datas aí da existência de Moisés, da vivência de Moisés, a época aí da 18ª dinastia do Egito, os povos que existem nessa época são os povos descritos aqui. Você tem aqui Mizraim, que é um nome semita para o Egito. Você tem aqui Cuxi, que é o nome do país ao sul do Egito. Você tem aqui Puti,
que é o nome de um país ali da África, também perto do Egito. Você tem aqui Lubim, Ananim, os países, as tribos que ficam ali no norte da África. Mas você não tem a África inteira descrita aqui com cada tribo da África. Por quê? Porque está descrevendo só os povos que ele conhece. Quando você olha a descrição dos povos de Cush, são povos aqui, descendentes de Cush, que não necessariamente começam ali na África, mas você já tem povos que viviam, por exemplo, na Arábia, que são tribos cuxitas, que viviam na Arábia. Nomes que são encontrados em lugares ali da Arábia, que são descritos como filhos de Cush. Quando você olha para a lista dos filhos de Jafé, por exemplo, você tem algumas referências de como os hebreus da época de Moisés chamavam os gregos e outros povos que habitaram naquela região, indo da Ásia Menor para todo o Mediterrâneo, como por exemplo Javã, que é o nome que os hebreus dão para os gregos, ou para pelo menos uma das tribos gregas, que são os jônios, que estão na costa da Turquia, que são os gregos mais próximos e que o pessoal do Egito conhece melhor. Então, você está vendo aqui a descrição de um mapa de países que existe na época de Moisés. Então, preste bem atenção, Gênesis capítulo 10 não é uma lista exaustiva de todos os povos que foram formados a partir dos filhos de Noé. Esses filhos de Noé tiveram filhos e filhas. E muitos desses podem ter migrado e estão de forma desavisada na história do texto bíblico. Moisés não os conhecia, o mundo oriental da época não tinha conhecimento deles. O que você tem aqui é uma descrição do Mediterrâneo, uma descrição do norte da África, do Oriente Médio, até uma região ali fronteiriça com a Ásia Central. Não muito mais do que isso. Mas quem, por exemplo, formou os nativos da Austrália? Quem formou os nativos americanos? Então, aqui no canal, eu tenho uma série, que foi a série fundadora desse canal, chamada Ancestrais. Esses são vídeos, não são podcasts, em que eu estudo as linhagens de cada um desses filhos de Noé e eu tento estabelecer uma proposta. Proposta não é algo que eu tenho como provar. Proposta é uma coisa que daqui a pouco eu posso mudar. Inclusive tenho vontade de regravar essa série com coisas que eu aprendi que eu contaria melhor num segundo momento. Mas lá eu apresento uma proposta de como esses povos se distribuíram e como eles estão conectados com outros povos que nem estão na lista. Mas não adianta o que eu vejo por aí, o pessoal pegando o Gênesis capítulo 10 e diz assim, agora eu vou achar aqui a origem dos chineses, de quem que vem os chineses, de qual dos filhos de Noé vem os chineses. Você não vai encontrar isso aí. Você vai encontrar alguns nomes parecidos e vai tentar fazer uma correlação por nomes, idiomas e nomes de povos, mas isso não é 100% seguro. Você vai tentar pegar aqui e dizer, olha, vou fazer uma correlação agora pela cor da pele, e aí esse povo veio desse povo, daquele e tal. Isso não vai dar certo, isso não é seguro. Esse nem sequer é o propósito do texto. O propósito do texto é mostrar para o povo que vivia escravo no Egito, que ia ser libertado pelas grandes manifestações de Deus através de Moisés. O propósito é dizer o seguinte, olha, Deus é Deus sobre todas as nações. Deus, ele é o criador de todos os povos. E os egípcios não têm direito de escravizar vocês, e por isso vou libertá-los daqui e vou levá-los para uma terra. Porque a terra quem dá sou eu, a terra pertence a Deus. Então a terra não é dos judeus, dos palestinos, dos cananeus, a terra pertence a Deus. E ele estabelece os povos na terra, dando o direito de todo mundo viver em paz. É isso que o texto diz. Esse é o objetivo do texto. E o texto não é exaustivo. Não tem como você descobrir, por exemplo, aqui, eu quero saber qual é a origem dos siberianos. Dá pra gente dar um chutão aí, dá pra gente relacionar com os descendentes que foram mais para a Ásia Central, que possivelmente teriam ido para aquele lado e tal, mas isso são possibilidades que a gente não deve sair por aí afirmando
catedraticamente, como se fosse uma doutrina. São possibilidades. O que nós temos aqui em Gênesis 10 e 11 é uma descrição do mapa mundi, dos países conhecidos na geografia que os egípcios dos dias de Moisés conheciam. Então, baseado nisso, a gente vai dizer que não podemos saber quanto tempo se passou entre o dilúvio e a Torre de Babel. Pode-se fazer cálculos aproximados e tal, mas eles jamais serão exatos. Aliás, só para dar uma noção para vocês, quando a gente fala de datas históricas, datas aí da época de Moisés, os historiadores, analisando aí, por exemplo, a época da 18ª, 19ª dinastia, que é muito bem documentada, essas datas aí nós temos aí uma discrepância, uma possibilidade de erro de 200 anos. Quando a gente olha para datas de povos e civilizações, na época, por exemplo, de Abraão, vamos colocar Abraão aí vivendo por volta de 1900 anos antes de Cristo, a possibilidade de erro, segundo os historiadores, nas cronologias que fazemos de povos e civilizações dessa época, é de 500 anos para frente e 500 anos para trás. Tamanho é a incerteza que nós temos. E quando a gente olha para quando a gente começa a datar com absoluta certeza, isso vai ser só recentemente, depois aí do cativeiro babilônico, quando a civilização babilônica registra eclipses e a gente pode mapear esses eclipses e pode encontrar uma data exata, então, graças a esses mapas de eclipses que os babilônios nos deixaram. Antes disso, a primeira vez que nós vamos ter alguma equiparação de data bíblica com a cronologia histórica, com absoluta certeza que você tem uma fonte na Bíblia e essa fonte também tem uma data igual em outra literatura ou em outro material histórico fora da Bíblia, é uma guerra ali na época do rei Acabe, que você tem o registro dessa guerra em ambos os povos e aí dá para você fazer ali uma datação com mais precisão. Mas veja, isso aí nós já estamos numa época bem tardia. Então, ou seja, quando a gente volta no tempo, quanto mais para trás a gente vai, menos artefatos a gente tem, menos documentos a gente tem, menos fontes históricas a gente tem, menos informações bíblicas a gente tem e mais resumida a história bíblica tende a ser. O que você tem aqui em um capítulo pode ter demorado séculos para acontecer. Perceba que na história a gente vai datar a origem da escrita lá por 3.500 a.C., o que a gente já tem aí uma certa variedade de documentação e uma certeza. Então, a história da Torre de Babel teria que ter acontecido antes disso, porque 3.500 a.C. você tem aí um período de despertar das civilizações tanto no Egito quanto na Mesopotâmia. E você tem também essa civilização despertando na China, despertando na Índia, e você vai ter esse despertar também a seguir na ilha de Creta. Mas já existe povos e caçadores perambulando por toda parte, inclusive no Novo Mundo. Lembra que no episódio passado a gente contou sobre a pré-história? Então, o que a gente pode entender aqui é que, para começar a escrita cuneiforme e a escrita hieroglífica em 3.500 a.C., você já tem que ter tido civilização que foi para lá e desenvolveu o estudo. Para ter dado tempo desse pessoal chegar na Índia, na China, nesses outros lugares, na ilha de Creta. Veja, isso é um outro mistério, né? Como é que povos primitivos criaram barcos e foram para Creta e tudo mais. A civilização já nasce sabendo construir obras extraordinárias, sabendo fazer coisas incríveis. Então, para ter esse despertar em 3.500 na história, essa história da Torre de Babel tem que ter se passado bem antes. E a gente não pode ter certeza o que foi esse antes e quanto foi. Mas aqui nesse antes você coloca todo um desenvolvimento da civilização, a era do gelo, o crescimento populacional,
experiências de povos de caçadores, algumas migrações que já se separaram nesse momento, alguns ramos dessas migrações que daqui a pouco ficaram isoladas e presas por situações climáticas que mudaram de repente, como a era do gelo, e esse pessoal, talvez até num cruzamento endogâmico, desenvolveu características como, por exemplo, o povo Neandertal. Nesse período você vai ter o desenvolvimento de caçadores que vagaram pelo norte da Europa e da Ásia, os Cro-Magnon. Então essas coisas estão acontecendo. E esse povo se desmembrou já tão cedo? Sim, provavelmente já se desmembraram muito cedo dos demais, mas você tem um grupo que detém uma certa tecnologia, que vive junto e por ser uma população maior desenvolve melhor as tecnologias. Esse grupo migra da região do Ararat para a região de Cinear. Agora, uma coisa curiosíssima de você observar na arqueologia é que as primeiras ruínas de experiências religiosas dos seres humanos que a gente tem registradas é ali daquela região da Turquia. A cronologia secular vai datar em 10.000 a.C. Esses povoados que têm formações religiosas ali, como Göbekli Tepe e construções de megalitos, mas esses caras ainda são, teoricamente, caçadores. Em seguida você vai encontrar as primeiras vilas e cidades ali na região da Turquia, onde a Bíblia diz que os descendentes de Noé viveram por um tempo. É ali nessa região que você vai ter o surgimento e a domesticação do cultivo da uva. E você vê que o texto mostra que Noé plantou uma vinha. É ali naquela região que você vai ter pela primeira vez a domesticação do trigo. E essa semente de trigo dali daquela região da Turquia, da Ásia Menor, vai ser levada para o Oriente, ali para a região da Suméria. Todas as principais e mais antigas plantas que o homem domesticou surgem ali. Os animais são domesticados ali. O gado, em geral, tem tão poucas populações que a gente vê que eles foram domesticados de animais ali na região do Mar Negro ou perto disso. E todas essas populações de gado, elas têm o mesmo DNA padrão, foram levadas pelo homem, por exemplo, para a África. Então, a pergunta que fica é: por que a domesticação dos animais não começou na África? Por que a agricultura não começa na África? As sementes vão ser trazidas de fora para a África, e aí o Egito começa a produzir isso. Se o ser humano começou na África, por que a civilização não começa na África, mas começa no crescente fértil que vai do Egito, do delta aí do Egito, até a região da Turquia e passando, fazendo a volta, indo lá para o Oriente Médio, na região da Mesopotâmia? Por que começa ali e por que não começa lá no interior da África? Então são questões que a história convencional não responde. E aí vem uma grande pergunta que precisa de uma resposta. Ora, o homem começou na África ou começou no Oriente Médio? A pergunta que eu faria para você é a seguinte: quando ele veio da África? Eu não me incomodo que o homem tenha começado na África, mas a pergunta é quando que ele veio da África? Era o Jardim do Éden na África? Ou então era o local onde viviam os antediluvianos, nessas regiões onde se encontram os fósseis mais antigos da África? Antes ou depois do dilúvio, nós estamos falando que são esses fósseis ali daquela região de fósseis de seres humanos? Com base em que pressuposto você está afirmando que o homem veio da África? Você está afirmando isso porque os fósseis de Homo sapiens mais antigos são encontrados na África. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: nós temos procurado em outros lugares? Porque toda essa região ali da Turquia, do Monte Ararat, toda essa região do Oriente Médio, ela é uma região de muitas guerras, muitas proibições. E ninguém faz paleontologia procurando fósseis humanos por lá, mas lá já se achou fósseis de Neandertal, já se achou fósseis de Homo sapiens antiguíssimos. O fato da gente achar os mais antigos na África
não quer dizer que eles são os mais antigos que existem. Podem existir fósseis mais antigos de Homo sapiens em outros lugares que ainda não foram encontrados. Só para te dar um exemplo, hoje se sabe que os fósseis, por exemplo, de macacos, de antropóides, os mais antigos são ali da região do Oriente Médio. Mas quem é que vai fazer pesquisa num lugar que está em guerra há milhares de anos e que você tem muito pouca chance de pesquisa? Vai pesquisar, por exemplo, no Iraque. Não tem nem como pesquisar lá. É complicadíssimo. Então, se procuram fósseis e se encontram fósseis debaixo de uma narrativa que já está estabelecida. A narrativa é a seguinte: o homem evoluiu dos seres primatas e essa evolução aconteceu na África. Então nós vamos lá e o fóssil mais antigo que nós achamos lá fica sendo o mais antigo da humanidade e o ancestral de todos. Então são questões em aberto. Primeiro, nós não sabemos se existem fósseis mais antigos, por exemplo, no Oriente Médio. Eles simplesmente não foram encontrados, o que não quer dizer que não existam. Segundo, esses fósseis da África podem ser talvez de antes do dilúvio, não necessariamente eles sejam dos descendentes de Noé. Nós não sabemos, simplesmente nós não sabemos. Quando a ciência e quando a Bíblia entram num desacordo, deixe que as duas falem e deixem que as duas pesquisem e um dia elas vão chegar num acordo. Deixa a ciência fazendo ciência, com todo respeito, com direito de questionar lá no laboratório. E em termos de Bíblia, a gente segue fazendo teologia e a gente segue preocupado com as questões a respeito da salvação. Se o homem teve sua origem na África ou no Iraque, ou se ele teve sua origem sei lá onde, pouca diferença faz. Mas que o homem seja filho de Deus, isso faz muita diferença. Então, meus amigos, só para resumir, o quadro é mais ou menos o seguinte: Noé sai da arca com sua família após o dilúvio, começa uma série de transformações climáticas tremendas que vão dar origem à deriva continental, formação de novas montanhas, formação de novas cordilheiras que depois vão isolar determinados povos. Esse processo de transformações climáticas cria pontes de terra pelos quais migram animais e muitos caçadores, já descendentes aí de Noé, migram atrás desses animais ao longo dos anos, dos séculos. E esse pessoal, o núcleo básico de Noé, formam aí famílias que estão representadas nos povos descritos por Moisés com os nomes dos países da época que Moisés viveu. E esta história dos descendentes de Noé, sejam dos mais conhecidos mencionados aqui no texto, como dos desconhecidos mencionados apenas como filhos e filhas, esse pessoal vai se distribuindo, mas o grosso desse caldo está realmente ali naquela região da Turquia, desce para o Oriente Médio, onde começa uma primeira civilização, eles se desentenderão e se espalharão. Esse meio tempo é o momento quando está acontecendo a Idade do Gelo. Essas migrações começam a acontecer antes desse desentendimento e também, principalmente, no momento desse desentendimento em Babel, e as pessoas saem dali com diferentes níveis de tecnologia. Você tem uns ali que conhecem sobre metais, você tem outros que não conhecem nada, que são caçadores, outros dominam a agricultura, outros sabem trabalhar com os animais, e você vai tendo essa diferenciação que nós vamos encontrar ao longo da história humana, tanto que enquanto a gente tem uma civilização avançadíssima no Oriente Médio, durante aí a época da Suméria, do Egito, até na época clássica do Egito, você vai ter a Europa vivendo literalmente ainda na Idade da Pedra, tremendamente atrasada. Então essa diferenciação é fruto dessas populações que partem dali, se isolam partem dali de Babel, se isolam com diferentes conhecimentos e tecnologias e agora começam a viver em grupos isolados.
E numa terra deserta, em que eles vão ficando cada vez mais isolados, casam-se só entre eles e determinadas características particulares são reafirmadas a cada geração, eles vão desenvolvendo as diferentes características físicas dos seres humanos, como diferentes cores de pele, cores de cabelo, do olho, altura e assim por diante. E é assim que vai se formando a humanidade, e conforme alguns grupos são maioria em determinados locais, especialmente em rios e locais mais prósperos, eles vão desenvolver as primeiras civilizações, que vão ser, em primeiro lugar, na região da Suméria, ao mesmo tempo praticamente no Egito. Você vai ter também na Índia, na China e logo a seguir na ilha de Creta. E essas primeiras civilizações é onde vai surgir as primeiras formas de escrita, que surgem em meados de 3.500 anos antes de Cristo. Bom, aí começa então a fase histórica, e aí a partir dessa fase histórica a gente vai ter os episódios da vida de Abraão e o porquê de todas essas listas de nações. Número 1, para mostrar de que Deus é Deus de todos os povos e não só dos judeus. Número 2, para mostrar que a Bíblia não é um livro para os judeus, mas é um livro para todos os povos. Número 3, para mostrar que existiu uma linhagem ininterrupta pela qual se preservou o conhecimento de um Deus único até chegar em Abraão. Quando estava se perdendo, Deus tira Abraão do meio de sua família para continuar esse conhecimento ininterrupto, e este conhecimento assegura também uma linhagem pela qual podemos mapear e conhecer quem é o verdadeiro Messias, que nasceria da linhagem e da descendência de Abraão. E isso é muito importante, porque esse Messias é o desejado de todas as nações. Todos esses povos mencionados aqui, todos eles tinham expectativas de que um Salvador vindo do céu poderia resgatá-los um dia. Uma criança especial que nasceria, um Deus que viria à Terra, um Filho divino que viria à Terra. Todos tinham essa expectativa. E essa expectativa messiânica a gente chama de o desejado de todas as nações. E o que Moisés está fazendo é mostrar para eles que existe uma linha ininterrupta registrando perfeitamente onde e quando este ser nasceria. Por isso que tudo nas Escrituras testemunha sobre Cristo, inclusive as genealogias e a Tábua das Nações aqui em Gênesis capítulo 10. É isso, meus amigos. Até a próxima, no nosso último episódio da série Gênesis 1 a 11, quando a gente vai tratar sobre a Torre de Babel, Nimrod e esses personagens tão interessantes. Fique com Deus e lembre-se, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus.